Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 16. E nesta aula nós veremos como realizar balanços materiais utilizando o VBA do Excel. Eu deixei lá no Moodle para vocês, né, alguns links e alguns arquivos disponíveis para vocês baixarem, tá certo? Que, né, servirá de material suplementar aqui para nossa aula hoje. Então, às vezes, quem ainda não baixou ainda, né, então, né, eu peço que baixem aí os arquivos, né, que eu deixei disponível para o exemplo de VBA da aula. Também deixei um arquivo com os códigos do VBA, tá? Porque apesar da gente utilizar no Excel e colocar esses códigos no VBA, quando eu transmito aqui para vocês, né, não tem como a gente dar zoom no ambiente de código do Excel. Então pode ser que fique um pouquinho pequeno para vocês enxergarem. Então, se vocês baixarem o arquivo do Word, vocês vão poder estar conferindo depois, lá nesse arquivo do Word, de maneira um pouco melhor e visualizar, né, as informações do código. Também é um arquivo com fluxograma, tá, que nós colocaremos como, então, plano de fundo, né, da nossa interface do VBA, para a qual nós realizaremos os balanços de massa, bem? Então, da mesma forma que nós temos esse fluxograma aqui, por exemplo, dessa aula hoje, vocês vão utilizar lá no trabalho da disciplina, no projeto, o fluxograma que vocês criaram, tá? E que vocês já me enviaram, então, a maioria dos grupos na atividade do projeto, e que eu vou estar corrigindo aí nas próximas semanas também, e dando um parecer, dando um feedback a respeito, né, dos fluxogramas e da descrição do processo que vocês já me encaminharam. Bem, então vou ver se está correto, né, se falta alguma coisa, né, se eu tiver alguma recomendação, alguma sugestão, vou estar passando para vocês atualizarem antes de realizarem o balanço de massa lá na segunda parte, na segunda etapa do trabalho. E ao fim também, né, deixei aqui como atividade da aula, né, um arquivo, uma planilha no Excel, onde, né, cada aluno da disciplina, então, recebeu um exercício ou um exemplo de tudo que a gente já resolveu aí ao longo das aulas, né, de exemplos de aula ou de exercícios de listas, e cada aluno, então, recebeu um exercício e você vai ter, então, que resolver esse exercício utilizando uma interface em VBA, tá? E aí enviar como atividade da aula. E eu até deixei também um período um pouco mais longo do que o comum para a entrega dessa atividade, certo? Porque eu sei que ela pode dar um pouco mais de trabalho, dependendo aí do andamento, né, das atividades atuais e da sincronia com as outras disciplinas de vocês, tá? Então, essa aqui vai ser a atividade da aula, depois vocês podem verificar, então, qual que é o exercício ou exemplo que vocês vão ter que refazer utilizando uma interface em VBA e enviar como atividade, bem? Bom, vamos lá. Na aula 6, o exemplo 2, e resolvi ele, então, utilizando uma interface em VBA. Aí a gente vai verificar aqui, dar uma olhadinha no exercício, para lembrar um pouquinho, né, do que foi feito, né, um exercício com reciclo, com múltiplas unidades, tá, até um problema com uma complexidade um pouquinho maior do que aquele problema, né, mais simples que tem lá na aula do curso de Excel, que eu também encaminhei e pedi para vocês assistirem. Então, esse aqui é um exemplo um pouco mais elaborado, que a gente realiza os balanços em várias fronteiras, né, para determinar todos os valores das vazões e das frações das correntes nesse processo. Bom, então, a gente vai, então, resolver esse problema utilizando a interface do VBA. E para poder resolver ele no VBA do Excel, eu deixei, então, o arquivo, né, do fluxograma pronto, que a gente vai colocar como uma imagem, né, como uma figura aqui no Excel, a ser utilizada para poder trabalhar e inserir as informações que a gente tem, para depois a gente programar e colocar as equações de balanço de massa, para que ele resolva para cada uma das variáveis e também possa apresentar os resultados aqui na própria interface. Tá? Então, o intuito, o objetivo aqui, após resolver o problema, é gerar, digamos que um programa, tá certo? Que eu vou aqui mostrar rapidamente para vocês, né, e depois a gente vai ver com calma como a gente fez isso, que ao executar, né, eu abro aqui uma interface do fluxograma que eu inseri como imagem, coloco a minha base de cálculo e peço então para o VBA realizar os cálculos, resolver todos os balanços, né, e vejam que ele retornou aqui todos os resultados, né, de todas as vazões e frações de todas as correntes do processo,
que eu estou avaliando. Tá? Então, eu posso trocar minha base de cálculo aqui, inserir outros valores, realizar os cálculos, você vai ver, então, que ele refaz todos os cálculos, todos os balanços, né, atualiza, e a gente tem aqui, então, os nossos resultados, que satisfazem, né, e conferem os balanços de massa de todos os componentes e de forma global também, da maneira que eu quiser avaliar, tá bom? E aqui um outro botão também no canto, só para a gente encerrar e fechar aqui, então, o nosso programa, certo? Então, essa imagem que a gente vai deixar de fundo para trabalhar em cima é o arquivo que eu falei aqui, que é o fluxograma do exemplo da aula que vocês vão baixar, certo? Então, a partir daqui, então, a gente pode inserir lá no Excel, tá? E trabalhar em cima dele. Como acessar o VBA, tá? Como acessar o Visual Basic aqui no Excel. Quem nunca trabalhou com VBA ou nunca testou, né, a ferramenta, por padrão ele não vem habilitado diretamente no Excel, tá? Então você vai ter que primeiro habilitar essa guia aqui em cima que se chama desenvolvedor, para depois aparecer aqui no canto a caixinha, né, do Visual Basic, que você conseguir então entrar no ambiente de programação, no ambiente de código, para poder colocar as suas variáveis, colocar, né, as suas funções, tudo que a gente precisa para resolver o balanço de massa aqui no caso. Então vamos lá. Para a gente habilitar essa guia desenvolvedor, nós vamos vir aqui em arquivo, tá certo? Depois em opções, vai abrir aqui uma caixinha, nós vamos ver aqui então personalizar faixa de opções, e aqui nós temos, né, nas guias principais, né, tudo que por padrão está aparecendo. No de vocês, se você nunca utilizou, essa guia aqui do desenvolvedor vai estar desativada. Então basta você clicar em cima dela, né, dar um check aqui para mudar e fazer então com que ela apareça lá para você na sua barra de ferramentas, certo? Então você tem que procurar aqui nas guias principais, né, ou em todas as guias, o que você conseguir filtrar aqui, ativar o desenvolvedor, dar OK, e em seguida ele vai aparecer aqui em cima já uma caixinha escrito Visual Basic, né, em macros, outras ferramentas também de desenvolvimento do Excel que nós temos à disposição. Bem? Então vamos lá, novamente, arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e colocar um check aqui na guia de desenvolvedor. Bom, então uma vez habilitada aqui a guia desenvolvedor, nós podemos aqui clicar em Visual Basic para abrir a interface do VBA, tá? No caso aqui no meu, então eu já estou com o código pronto, estou com tudo pronto, e eu vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente pode fazer isso, e também depois vocês podem conferir lá no exemplo VBA, para vocês, né, também verificarem, né, ele já resolvido como o arquivo que eu tenho aqui. Tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui como a gente poderia fazer do zero algumas coisas, e depois vocês podem trabalhar e utilizar o arquivo que eu coloquei ali no Moodle. Bom, deixa eu olhar aqui, uma coisa importante também. Sempre que no Excel a gente for trabalhar com o VBA ou com macros, né, que digamos que também são programas assim feitos na interface da planilha do Excel, em um arquivo de Excel, para que quando nós salvemos o arquivo, ele salve as funcionalidades do VBA e das macros que a gente fez, a gente precisa salvar como um arquivo habilitado para macro, tá certo? Então vejam que quando a gente vai salvar, nas opções por padrão ele tem um arquivo de pasta de trabalho de Excel convencional, e nós temos que salvar nessa opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, tá? E salvar. Porque se a gente não salvar com esse formato habilitado para macro, ele não fica salvo o código do VBA, certo? Então, né, uma atenção especial para isso, verifiquem no de vocês, né, já salvem o arquivo de vocês, então, como uma pasta de trabalho habilitada para macro. Né, e lá embaixo ele vem como pasta de trabalho do Excel, e nós trocamos para pasta de trabalho habilitada para macro, e na hora que salva o ícone dele, vocês vão ver depois, quando vocês verificarem os arquivos de vocês, ele fica com essa exclamaçãozinha na frente. Beleza, então vamos lá. Agora, aberto a interface do Excel, né, quem abriu um VBA novo do nada, sem nada escrito, né, que não é o arquivo que eu deixei disponível, vai ter, né, uma, digamos assim, uma interface
branca, dessa aqui do lado direito, onde aqui a gente pode inserir o nosso código, colocar tudo que a gente quer colocar para programar e para visualizar, na medida que a gente vai, então, colocando os balanços de massa, certo? Mas, antes da gente começar essa parte aqui do código, a gente vai inserir, então, o arquivo do fluxograma no que nós chamamos na forma de um user form, tá certo? Que seria, então, uma forma do usuário que permite que nós trabalhemos em cima dessa imagem, desse arquivo de fundo que nós queremos para o nosso programa. Então, para a gente poder inserir um user form aqui no VBA, antes de colocar aqui as equações do balanço de massa, nós vamos vir aqui em cima, inserir user form, e vocês vão ver que ele vai criar uma caixinha aqui para a gente inserir, então, o nosso fluxograma, o nosso arquivo, então, que a gente tem, que a gente vai fazer os balanços em cima, certo? Então, para mim aqui ele criou como sendo user form 2, porque eu já tinha, né, o user form 1, que é o que já está pronto aqui do exemplo, mas se você não tinha nenhum pronto, ele vai criar como user form 1, certo? E aqui, então, que a gente vai inserir nosso fluxograma, nosso fundo, né, do qual a gente vai colocar as equações e balanços do programa. Beleza, então vejam que ele está aparecendo aqui, né, com fundo cinza, e aqui a gente vai inserir, então, o nosso fluxograma. Para a gente inserir o fluxograma, a gente clica aqui, então, no user form, e vocês vão ver que aqui do lado esquerdo tem uma caixa de edição que a gente pode editar várias coisas desse user form, tá certo? A gente pode editar o título dele, pode editar a cor de fundo, tá? Pode editar a fonte que aparece aqui em cima, a cor do contorno, tem várias edições, tá? Mas pra gente aqui, a gente não precisa, né, se preocupar com essas edições, a gente só vai verificar, então, que a gente precisa inserir a nossa imagem. Para a gente inserir o fluxograma, nós clicamos aqui, né, onde está aparecendo Picture, né, vocês vão ver que vai ter um cantinho aqui com 3 pontinhos, né, clicando ali, então, ele vai permitir que nós verifiquemos aqui todos os arquivos, vamos procurar o arquivo do fluxograma no computador, tá certo? E selecionar ele, clicar nele para ele aumentar e para ele aparecer aqui, para a gente editar em cima dele, certo? Então verifiquem aí no de vocês, se vocês conseguem inserir a imagem, e daí basta então você ir aumentando e esticando ele, para ele ficar do tamanho que vocês precisam, para colocar as variáveis, né, e os próximos elementos em cima, certo? Agora, a hora que eu coloquei esse aqui, o meu ele não está deixando eu aumentar aqui, mas esse primeiro aqui ele deixou eu aumentar e deixar ele mais esticado, certo? Acho que, não sei se é a forma como eu inseri agora, ou se ele está diferente, né, do arquivo original. No de vocês aí, vocês conseguem aumentar e esticar aqui o fluxograma para colocar ele e aumentar o tamanho dele? Igual eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, esse aqui eu consigo aumentar ele, deixar ele maior um pouco ainda. Para a gente tirar esse espaço em cinza, a gente precisa trocar aqui a cor do fundo, né? Aqui o back color. Então a gente coloca aqui, deixa aqui branco, vai ficar branco o fundo na mesma cor da imagem do fluxograma, certo? Então daí você aumentando e esticando, você consegue deixar ele do tamanho que está aqui. Claro, eu fiz aqui de acordo com o tamanho da tela e dos pixels, né, do meu computador. Dependendo aí no computador de vocês, vocês precisam reduzir um pouco a imagem, uma figura, para ela caber e ficar no tamanho adequado, para a gente conseguir fazer a edição agora aqui em cima do fluxograma. Então, uma vez inserida a figura aqui no fundo, nós precisamos agora inserir as caixas de texto, tá, que é onde nós colocaremos aqui os valores das frações e das correntes, certo? Dos balanços de cada uma das correntes, também, que por padrão, então, né, ele vai estar, digamos que sem essas caixas, né, ele vai estar mostrando aqui, então, ela, como está na figura aqui, só que expandida, tá certo? E além das caixas de texto, inserir 2 botões de funcionalidades. Aqui um botão para executar os cálculos e um botão para encerrar, para fechar o user form depois que a gente fizer o balanço de massa, certo? E como é que a gente vai inserir isso? Quando a gente insere um user form, ele abre aqui essa caixa de ferramentas.
que permite que a gente consiga colocar vários botões de várias funcionalidades diferentes, tá certo? Da maioria dos botões que a gente está acostumado a trabalhar em interfaces de programação. Bom, se você sem querer fechou, ou se isso não está aparecendo aqui para vocês, né, tem esse atalho aqui, ó, que é essa segunda caixinha aqui antes de trás para frente, antes da ajuda aqui do ponto de interrogação, que abre novamente essa caixa de ferramentas, certo? Então, você tem que abrir ela para conseguir daí inserir esses elementos na figura do fluxograma. E aí nós temos aqui, então, a opção rótulo, tá certo? Que a gente conseguiria escrever, colocar alguma informação, né, que a gente queira no nosso fluxograma, tá certo? Por exemplo, aqui eu escrevi o nome das correntes, dos compostos, tudo na figura. Mas se eu quisesse, eu poderia inserir aqui no user form, simplesmente inserindo um rótulo e colocando o texto que eu quisesse aqui dentro, certo? Vejam que permite que eu edite, coloque alguma informação aqui, de acordo com o que eu quero representar. E aqui do lado esquerdo também posso editar a fonte, o tamanho, a cor da letra, posso editar várias coisas ali. Mas aqui, como eu coloquei na figura, a gente não vai precisar colocar essas informações. Aí eu tenho a opção caixa de texto, tá certo? Que é as caixas que a gente vai utilizar para representar os valores das frações e das vazões de cada uma das correntes, tá certo? Então, podem inserir a caixa de texto em cima da figura de vocês e adaptar o tamanho adequado para vocês colocarem daí em cima de cada uma das informações de fração e de vazão de cada uma das correntes, tá certo? Então, vejam aqui que essa caixa de texto é o tipo de botão que a gente vai estar colocando para inserir as informações e apresentar os resultados do balanço de massa. Tá? Então, você precisa colocar aqui uma em cada um, e aí é um pouquinho chato ficar ajustando o tamanho, tá? Porque ela segue esses pontinhos que estão aqui na imagem, que é só para dar digamos assim, um direcionamento de layout e ficar mais fácil da gente visualizar a posição dos objetos na imagem. Porém, na hora que a gente executa o código e abre a interface, esses pontinhos não aparecem, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vejam que quando eu executo, né, esses pontinhos aqui somem e eles não aparecem aqui no fluxograma. Então, não se preocupem, é só para ficar mais fácil de você colocar e alinhar, né, os elementos que você vai inserir aqui no seu user form. Então vamos lá, eu já inseri aqui, né, as caixas de texto em todas as correntes, em todas as frações, e insiram aí no de vocês, podem inserir só algumas, tá, só para vocês praticarem um pouquinho, é só para vocês verem como insere, e depois lá na frente a gente vai abrir aqui o arquivo que eu deixei pronto já para vocês, tá, mas vou dar um minutinho aí para vocês inserirem algumas caixas, tá, para vocês, né, treinarem aí. E também insiram 2 botões de comando, tá? Que é esse último da segunda linha que a gente tem disponível aqui. Esse é o botão de comando que a gente vai inserir tanto para realizar o balanço de massa, quanto para encerrar o programa depois que ele faz todos os cálculos. Então, esse botão de comando, que é o último elemento aqui da segunda linha, que eu inseri aqui e aqui para fazer os cálculos e para encerrar a interface, tá certo? Ele vai deixar com o texto padrão, tá certo? Command Button 1 e 2, né, que é os primeiros que a gente vai inserir. Só que se você clicar em cima, ele deixa você editar e colocar o texto que você quiser, tá certo? Então daí você pode colocar e escrever, né, realizar balanço material, né, colocar a função que o botão vai ter na interface, certo? Eu vou então apagar esse que eu coloquei a mais aqui, mas vocês podem inserir e escrever como vocês preferirem. E também, depois que a gente insere, aqui do lado, ó, a gente tem a opção de trocar o tipo de fonte, tá certo? Aumentar a fonte. Aqui eu coloquei o tamanho padrão, mas eu poderia colocar em negrito, com um tamanho maior, e editar para ficar melhor visualizável também, porque ficou muito pequenininho a primeira vez que eu coloquei. Mas tudo isso a gente consegue editar aqui nessa interface à esquerda, certo? Uma coisa que esqueci de comentar, eu fiz o fluxograma no Word, tá? Eu coloquei algumas caixinhas de alguns elementos que eu achei na internet, coloquei aqui algumas tabelas
e usei as próprias setas aqui das fórmulas do Excel para ir linkando e juntando cada uma das formas, tá certo? Então, vocês podem fazer no Word, no PowerPoint, no próprio Excel, tem como fazer fluxogramas. Ou, além disso, eu também deixei, né, aqui um link para vocês lá no Moodle com vários programas aqui gratuitos para construção de fluxogramas, tá? Em específicos desse daqui que eu já utilizei, né? Eu só utilizei esse YED, que é um software de edição gráfica, tá? Livre, né? Eu acho que é muito bom. E também dá para fazer fluxogramas utilizando ele. Mas tem várias outras aqui que vocês podem testar e verificar qual que vocês acham melhor de fazer, bem? Mas, para conseguir mudar o tamanho da imagem, você vai ter que abrir a imagem de vocês, né, em um editor de imagem, no Paint, e daí na hora de salvar, aqui a gente tem uma opção para definir o tamanho de pixel, certo? Eu não lembro exatamente onde que é aqui no Paint, mas tem uma opção aqui que na hora que a gente vai salvar, a gente muda o tamanho de pixel, tá certo? Eu vou mandar depois, eu mando lá no grupo do Telegram explicando certinho, tá, Mayara? Mas a gente precisa então mudar daí a dimensão de pixels para mudar o tamanho da imagem. Ajustar o tamanho da figura ao tamanho do user form, tá? Então ele tem um próprio ajuste aqui automático, que ele consegue alinhar e colocar ao centro do seu user form toda a figura, tá certo? Então aqui em Picture Size Mode a gente tem aqui como trocar a opção aqui para 0 ou para zoom, para tentar enquadrar no tamanho original do nosso user form, tá? E aí insiram então algumas caixas de texto, como eu comentei, insiram os dois botões de comando para fazer aqui as configurações do código, tá certo? E aí eu vou mostrar, a gente vai daí para a parte do exercício em si, vou ler o exercício junto com vocês, e vou daí mostrar como que a gente coloca as equações e linka as variáveis com as caixas de texto. Beleza. Bom, agora vamos lá para o exercício, tá? Vamos relembrar o problema, verificar aqui o que acontece nesse fluxograma, tá certo? Para a gente entender depois da onde vem as equações de balanço de massa, para a gente saber como que a gente resolve esse problema, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, após produzido, o bicarbonato de amônia, NH4HCO3, deve ser seco na intenção de remoção de umidade para atender especificações de qualidade. A alimentação global do processo contém bicarbonato de amônia com água e uma presença de 0,8% em massa de impurezas. O ar efluente do secador remove cerca de 70% da umidade contida no produto, o qual segue para um separador, onde 95% do bicarbonato de amônia é precipitado isento de impurezas, ou umidade, reciclando as demais substâncias. Para evitar o acúmulo de impurezas no sistema, uma corrente de purga é retirada do reciclo e a alimentação do secador contém 65% de bicarbonato de amônio, 30% de água e 5% de impurezas, todas composições mássicas. Bem, pessoal, então a gente já viu esse problema, já viu como a gente define as fronteiras, como a gente faz as considerações necessárias de estabelecer base de cálculo, como que a gente faz o cálculo da composição ao redor da purga, tá certo? Que a composição ela permanece a mesma, porque é só uma divisão de correntes, tá certo? E o problema pede aqui para a gente determinar todas as vazões do processo e também a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de purga. Bom, de acordo com as informações do problema, a gente precisa então primeiro caracterizar cada uma das correntes, né, inserir aqui os rótulos, definir, chamar cada corrente, né, de uma forma aqui. Eu chamei então as correntes igual a gente tem as correntes aqui no fluxograma lá que a gente inseriu no VBA. Então, corrente A, alimentação global, se junta com a corrente de reciclo G, forma a corrente B, que é a alimentação do secador, que é onde a gente conhece a composição. Retiramos a corrente D como sendo parte da umidade do bicarbonato de amônio. A corrente C vai para um separador, que tira as impurezas e algumas quantidades ainda de bicarbonato e de água, tirando então só bicarbonato puro na corrente F e reciclando para reaproveitar o que a gente tem
né, que ao separar as impurezas acabou sendo arrastado junto aqui na corrente E. E uma purga para todo instante tirar o excesso de impurezas para que elas não se acumulem ao longo do processo, certo? Então aqui nós temos as correntes, tá certo? Conhecemos algumas informações, como a fração de impurezas na corrente A, aqui a composição da corrente B, que é a alimentação do secador. Então, portanto, já que a gente conhece todas as composições aqui, é aqui que a gente estabelece a base de cálculo, e algumas correlações, né, como a quantidade de água que sai em D e a quantidade de bicarbonato que sai lá em F, em relação às correntes que entraram em cada uma dessas fronteiras. Aí resolvemos, então, o problema com a base de cálculo, com uma alimentação na vazão em B, igual a 100 kg, certo? Bem, a resolução aqui tem lá na videoaula, tá? Então, se vocês quiserem conferir ou relembrar um pouquinho aqui, vocês podem rever a aula depois, mas eu só vou mostrar como a gente escreve todas essas equações que a gente tem aqui de balanço lá na interface do VBA, linkando com as caixas de texto que a gente colocou lá no fluxograma, certo? Então, vejam que a gente tem aqui várias equações que a gente vai fazendo os balanços em cada uma das fronteiras, vai progredindo, né, à medida que a gente faz cada um dos balanços para outras unidades do processo, até a gente determinar, então, todas as variáveis. Então, beleza. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse fluxograma representa lá o processo do nosso problema, tá certo? Então, a nossa base de cálculo vai ser aqui a vazão da corrente B, tá? Porque já que a gente conhece a composição aqui, aí a gente calcula a vazão de todos os compostos nessa corrente e vai, então, por meio das equações de balanço, calculando todo o restante, certo? Então, beleza. Antes da gente escrever as equações de balanço no nosso código, a gente precisa fazer mais uma coisinha aqui no nosso fluxograma, certo? Que é dar um nome para cada uma dessas caixas de texto, tá? Porque cada uma delas vai representar uma variável do nosso problema. Então, a gente precisa dar um nome para cada uma delas, certo? Então, né, quem quiser pode abrir o exemplo pronto, né, já que eu deixei disponível no Moodle, ou pode pegar o exemplo que você abriu aí, que você inseriu, e dar os nomes, né, como eu vou mostrar aqui. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que pensar em como a gente vai dar um nome, certo? Porque são muitas caixas de texto, tá certo? Então fica mais fácil se a gente criar aqui uma lógica, a gente criar uma forma de conseguir representar tudo de forma padronizada, certo? Aí no nosso caso aqui, o que eu fiz? Por exemplo, para as correntes, né, para as variáveis que são frações, eu chamei a caixa de texto de F, o nome do composto e o nome da corrente, tá certo? Por exemplo, aqui a fração de água em A, F de fração, H2O para representar a água, e A porque é a fração da água na corrente A. Bicarbonato de amônio, eu chamei de F, porque é uma fração, Ba de bicarbonato de amônio na corrente A. As impurezas, F, já que é a fração das impurezas, I de impurezas, e A, porque é na corrente A, tá certo? Então, sempre que você clica em uma caixa de texto, ó, veja que aqui do lado esquerdo a gente tem, né, na frente aqui de name, então uma opção que a gente consegue nomear cada uma dessas caixas. Tá? Para a gente não usar o nome padrão que vem, né, de text box 1, 2, 3, e assim por diante, né, que daí a gente não sabe o que é o que, a gente precisa nomear e dar um nome para cada uma dessas caixinhas. A fração total, eu chamei FTA, tá? Fração total em A, e a mesma coisa para vazão, só que ao invés de F eu usei V. Né? Por exemplo, aqui, né, vazão de água em A, V, H2O em A. Bicarbonato de amônio em A, V, BA, né, de bicarbonato de amônio em A. Impurezas, V de vazão, I de impurezas e A porque é na corrente A. E a vazão total de A, VTA, certo? Então, assim, eu criei aqui um sistema, né, de nomenclatura para eu poder dar um nome diferente para cada uma dessas caixinhas de texto. Porque na hora da gente escrever os balanços, a gente também precisa chamar cada variável de alguma forma. E aí a gente vai chamar do mesmo nome que a gente colocou para a caixa de texto, para ficar mais fácil de lembrar
e também para a gente seguir um padrão e não se confundir na hora de fazer os balanços. Tá? Então, recapitulando aqui na corrente B, né, para vocês entenderem. Na corrente B, né, a fração de água em B eu chamei de F, de fração, H2O de água, B, porque é na corrente B. Bicarbonato de amônio, F, porque é fração, Ba, de bicarbonato de amônio, em B. A de impurezas, F e B, fração de impurezas em B. A fração total em B, F, T, B, fração total em B. E a mesma coisa para as vazões, só que ao invés de F, V, porque é vazão. Tá? Então, a vazão de água em B, V, H2O, B. E aí eu vou dando nome, então, para cada uma dessas caixas de texto, de acordo com a nomenclatura que eu vou chamar essas variáveis lá no código do VBA, na hora que eu for escrever as equações de balanço de massa. Certo? Igual a gente faz no balanço de massa na prática. A gente não chama as correntes aqui, por exemplo, de FB, FG, ou a composição, a fração, né, de X do composto em G, X do bicarbonato de amônio em P, tá certo? Da maneira que a gente adota aqui uma nomenclatura padrão na hora de fazer os nossos balanços, eu adotei, então a gente precisa adotar uma nomenclatura para as variáveis no código. E aí a gente precisa atribuir cada uma dessas caixinhas um nome para na hora de, depois que resolver isso no código, puxar do código para as caixinhas de texto, sabendo qual variável é qual. Tá? Depois que nós colocamos os nomes nas caixas de texto, a gente vai então lá para o código para escrever o nosso programa, que vai resolver os balanços de massa. Primeiro, nós vamos abrir aqui então o código, né, onde nós vamos escrever então a chamada, digamos assim, do user form, tá, para chamar o fluxograma e a partir do fluxograma indicar a função desse fluxograma, tá certo? Então, para isso, nós clicamos aqui em planilha 1, que é onde nós temos aqui por padrão a possibilidade de inserir qualquer código, porque o Excel ele abre um arquivo com uma planilha chamada planilha 1, então ele, digamos, já vem pronto, subentendido que nós vamos rodar o código sobre essa planilha 1, certo? E aqui nós vamos então escrever, né, só o seguinte, nós vamos colocar então o comando que é utilizado para inicializar um programa, tá certo? Qualquer programa que for escrito em VBA, ele começa aqui com esse comando sub, aí o nome do programa, e no caso aqui eu dei o nome de exemplo, e ao você clicar Enter, automaticamente ele já cria aqui embaixo a opção End Sub, para indicar que tudo que eu escrever entre sub e end sub faz parte do meu programa, certo? Então, bom, eu coloquei aqui o nome exemplo, mas vocês podem colocar o nome que vocês preferirem, né? Por padrão aqui ele coloca esses parênteses aqui na frente para identificar que é um programa, tá? E sub vem de subrotina, tá certo? Vem como se fosse de uma rotina dentro do VBA, que é a nossa rotina principal. E eu coloquei aqui então um comando que vai chamar o nosso fluxograma, tá? E coloquei um comentário só para dizer que esse comando ele chama o fluxograma. Tá certo? Então, para a gente inserir um comentário, a gente coloca, então, aqui um apóstrofo, tá certo? No código, né? Cada linguagem de programação tem a sua forma de inserir um comentário, né? Como vocês veem lá em programação, alguns códigos, né, com sinal de percentual, outros com exclamação, outros, né, acabam sendo com 2 percentuais. No caso aqui do VBA, é um apóstrofo. Então, só coloquei aqui um comentário para dizer que o comando que vem a seguir ele serve para fazer a apresentação do fluxograma, certo? E esse comando, então, que a gente vai colocar, vai ser o comando userform1, né, o userform1, ponto show, para mostrar o userform1, tá certo? Por que userform1.show? Porque é um nome que, por padrão, ele cria para o nosso userform, tá certo? Lembra que quando você criou, você foi lá inserir userform, ele criou aqui embaixo um formulário chamado userform1. Então, se eu quero mostrar ele na minha planilha, eu uso o comando aqui com o nome dele, ponto .show.
Vejam que aqui em name eu também tenho a opção de trocar o nome dele, né? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, balanço material, ou exemplo 2, aula 6, alguma coisa assim, e ele ficaria com um nome diferente, e aí no código eu teria que colocar exemplo 2, aula 6, ou balanço material, ponto show, e ele entenderia da mesma forma que eu quero mostrar o fluxograma que tem esse nome aqui embaixo. Bem? Então, na nossa planilha principal, esse é o único comando que a gente vai colocar, porque todo o restante do código, todas as equações de balanço, elas vão ser programadas aqui dentro do fluxograma, certo? Então, só para inicializar o fluxograma que eu uso a minha rotina da planilha. Para fazer todos os cálculos, a gente vai usar a rotina do user form. Bom, Bom, se tiver difícil, né, de visualizar, eu sei que às vezes fica pequeno. Aí eu deixei um arquivo, então, com os códigos, né, para vocês verem lá no Moodle, que aqui no código principal, né, da planilha, a gente coloca, então, sub, o nome do programa, dá Enter, aí ele já cria o end sub aqui automaticamente, e escreve aqui dentro, então, o comando, userform1.show, e aqui em cima, então, o comentário. O comentário não é necessário, tá, pessoal? Assim como qualquer linguagem de programação, ele só é útil para a gente saber o que a gente está fazendo. A gente sempre vai comentando um código, para caso a gente precise mudar alguma coisa, a gente saber onde está cada coisa, certo? Então, só para a gente se localizar aqui o comentário. Beleza. Bom, então, assim que eu inicializar o meu programa, ele mostra o user form. Façam um teste aí de vocês, né? Ainda mesmo não tendo o restante do código pronto, né, executem, né, selecionem aqui a planilha de vocês, depois de colocar o fluxograma, e cliquem aqui, né, em play para executar o programa, né, executar a subrotina. Aí, às vezes ele abre aqui, por acaso nós tenhamos vários programas, poder escolher qual a gente quer, mas no caso aqui só tem um, executar, e vejam se ele mostra, se ele aparece o fluxograma na tela. Ele só tem condição daí de ir para frente se a gente tiver terminado o código, né? No caso de vocês, vocês vão ter que fechar, clicar aqui em cima em fechar, para encerrar o programa, porque o botão de encerrar não vai estar funcionando ainda. Mas só para você saber se está certo, se ele está identificando o user form, e se ele está puxando o fluxograma, tentem executar aí no de vocês. Agora, basta que duas coisas, configurar os dois botões, certo? Então vamos começar com o botão de encerrar, tá? Que é mais fácil, tá? É um comando simples, só para dizer que esse comando vai fechar o fluxograma, certo? E depois a gente vai para o botão de realizar os balanços, que é o botão que a gente vai ter que programar as nossas equações. Então, para a gente programar o botão encerrar e dizer que ele vai fechar o user form, a gente dá 2 cliques em cima dele, e ele vai abrir, né, na forma aqui de uma subrotina que ele chama, né, de private sub, né, de uma subrotina privada, porque ela é uma subrotina associada só ao user form e não ao Excel como um todo, né, por isso que ele diz que seria uma rotina privada do user form. E aí nós podemos escrever aqui um código do que vai acontecer quando eu clicar nesse meu botão, que ele veio aqui, tá com o nome padrão, né, de Command Button 2. Né? Então, quando eu clicar, né, eu vejo Command Button 2, underline, click. Quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer tudo que eu especificar entre Private Sub e End Sub, certo? E no nosso caso aqui, o único comando que eu vou colocar é o comando Unload Me, tá certo? Esse comando aqui, que ele pede que eu descarregue o fluxograma, a macro, certo? Então ele fecha o user form. Ao fechar o user form, ele retorna para o nosso código principal, e como não tem mais nada no nosso código principal, a próxima parte é encerrar a rotina, ele vai fechar então e vai voltar para o VBA ou para a planilha, dependendo da onde a gente estiver, certo? Então, tentem fazer esse teste, né? Clica com o botão direito, quer dizer, botão direito não, perdão. Deem 2 cliques em encerrar, e aqui a gente escreve o comando unload me dentro, né, dessa rotina desse botão, e aí nós podemos testar, né? Já podemos executar o nosso
fluxograma, mesmo sem o outro botão estar configurado ainda, tá? E fazer um teste. Se quando a gente clicar, ele fechar, quer dizer que deu certo, quer dizer que ele entende que aquele botão agora, ele faz o descarregamento do user form, né? Digamos assim, o fechamento do user form e a sequência no programa, que é encerrar o programa. E depois que fizer isso, tá certo? Aí a gente testa, dá um play, né, lá no código e clica no botão. Se ele fechar, quer dizer que está pronto, está configurado. Aquele botão ali vai fechar o meu programa, o meu fluxograma, assim que eu clicar nele. Então vamos em frente. Próximo ponto é colocar o que o outro botão vai fazer. Tá? E o outro botão vai realizar os balanços de massa. E por isso, eu vou ter, então, que escrever as equações de balanço de massa dentro desse botão. Tá? Então, vamos lá. 2 cliques em cima dele, ele vai abrir da mesma forma lá que no botão 2, só que no caso aqui ele vai chamar, então, de comando de botão 1, né, de botão de comando 1, porque eu inseri ele primeiro, abrir uma subrotina privada que permite eu programar tudo que esse botão vai fazer. Tudo que tiver, então, entre o private sub dele e o end sub, ele vai realizar quando eu clicar nele. Tá? O outro botão só tinha unload me, que era fechar. Esse não, esse vai ter que ter aqui um código, né, que parece um pouco extenso, tá, pessoal? Mas não é tão extenso, é porque tem alguns detalhezinhos que eu vou explicar para vocês que eu preciso ficar repetindo toda hora, mas que eu, então, declaro as minhas variáveis e executo todas as equações, certo? Então, vamos lá. Assim como, né, lá no Python e em várias outras linguagens de programação, o primeiro ponto em um código, em um programa, em uma rotina, é declarar as nossas variáveis, tá certo? E aí aqui, para não ficar muito longo, né, eu poderia fazer isso tudo em uma linha só, tá certo? Mas para não ficar muito longo, eu fiz em várias linhas, tá certo? Então, em cada linha eu declarei as variáveis de cada corrente, tá? Então, na primeira linha eu declarei as variáveis da corrente A, na segunda linha, declarei as variáveis da corrente B. Na terceira linha, declarei as variáveis da corrente C, tá certo? E assim por diante, para eu conseguir, né, identificar todas as variáveis que eu vou trabalhar nos balanços. E no VBA, para a gente declarar variáveis, a gente usa o comando dim, certo? Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. A gente usa esse comando dim, que é para dizer que o que vem a seguir aqui na frente são as variáveis, e separa as variáveis por vírgula, certo? E no final da linha, a gente diz qual é o tipo da nossa variável, tá? No nosso caso aqui, são variáveis que no VBA nós chamamos de variáveis double, né? Que são variáveis reais, tá certo? Lembra lá da programação? A gente pode ter variáveis inteiras, variáveis reais, variáveis caracteres, variáveis booleanas, tem vários tipos de variáveis na programação. E no nosso caso aqui, como são valores numéricos que a gente vai utilizar com 2, 3, várias casas decimais, a gente precisa então que elas sejam variáveis reais. E aí, para o VBA entender que são variáveis reais, a gente coloca, né, ao final, a opção aqui SW, que seria como, né, variáveis do tipo double, que são as variáveis reais. Tá? Então a gente sempre começa com dim para indicar que são variáveis e termina com S e o tipo da variável, para ele entender que o que foi declarado aqui possui aquele formato. Tá? Se eu quisesse que fossem variáveis de texto, né, ou variáveis inteiras, tem outros códigos, outras formas também de chamar e de declará-las aqui. Mas para o nosso caso aqui, todas serão reais, e no que nós vamos trabalhar aqui ao longo do projeto também são reais. Certo? Se alguém precisar ou quiser utilizar outros tipos de variáveis, depois pode me procurar, tem um material que fala certinho sobre outros tipos de variáveis. Mas para a gente aqui só importa essas variáveis do tipo real. E vejam que eu declarei todas as variáveis utilizando a mesma nomenclatura padrão que nós chamamos as caixas de texto, certo? Ou seja, as F de fração, a nomenclatura do composto e a corrente, né? FH2OA significa fração de água em A. FBAA significa fração de bicarbonato de amônio em A. FA significa fração de impureza em A. FTA, fração total de A. E assim por diante. A mesma coisa aqui para as vazões, tá? E repetir o procedimento para todas as correntes. Corrente B, corrente C,
D. Então, na verdade, eu só criei uma linha de programa, e dei Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes, e só fui trocando o final, né, para dizer que são as variáveis da outra corrente, certo? Então, beleza. Então, esse é o primeiro ponto do código, definir as variáveis. Próximo ponto, definir a nossa base de cálculo, certo? Então, definir a nossa base de cálculo, ela vai ser feita assim. Quem é a nossa base de cálculo no problema? É a vazão da corrente B, tá? Qual é a variável que representa a vazão da corrente B, a vazão total da corrente B? De acordo com a nomenclatura que a gente utilizou aqui, essa variável é a variável VTB, certo? Vazão total de B. Então, ela é a minha base de cálculo. E eu vou especificar, então, que essa variável ela vai ser igual ao valor que eu colocar na caixa de texto VTB do userform 1, certo? Então, lembra lá no userform que a gente chamou aqui, né, de VTB? Então, essa caixa de texto corresponde à variável VTB do userform 1. Como a gente pode ter várias caixas de texto e vários userforms, o VBA ele pede que a gente especifique na forma de caminho. Então, a gente especifica um caminho da seguinte maneira: o nome do userform, ponto, o nome da caixa de texto, ponto, value, para indicar que é o valor que está naquela caixa. Então, a variável VTB ela vai receber o valor que eu colocar nessa caixa. Por isso que quando eu inicio o código, e antes de eu clicar em realizar balanço material, eu preciso colocar um valor nessa caixa, que é a minha base de cálculo. Então, quando eu coloco o valor da base de cálculo aqui e realizo, né, o balanço, ele entende que a variável VTB vai pegar o valor que está nessa caixa de texto deste userform. Tá? Então, com isso, ele consegue daí calcular todas as outras variáveis. Bem, então, vejam que essa primeira variável é a gente quem define, é a gente quem coloca aqui dentro, tá? Para ficar livre, né? Para eu poder colocar o valor que eu quiser. Eu poderia colocar o valor direto no código? Poderia, mas daí ele ficaria atrelado sempre àquele valor, a não ser que eu fosse lá no código e toda vez trocasse no código. Mas eu acho que fica mais fácil a gente inserir manualmente assim que a gente executa o userform. Tá? Então, assim a gente consegue, então, inserir o valor e esse valor fica armazenado na variável VTB. E em seguida eu vou começar os balanços, tá? E aí, para começar os balanços, eu segui a mesma linha de raciocínio que a gente fez quando a gente resolveu o exemplo lá na aula, né, definindo a mesma sequência de fronteiras. Então, primeiro eu faço os balanços aqui da corrente B, que é onde eu tenho a base de cálculo para calcular, e tenho as composições para calcular todas as vazões, e também conferir a soma da vazão e a soma das frações. E em seguida eu vou fazendo os balanços para as outras correntes. Então eu coloquei um comentário aqui no código para indicar, né, o que eu estou fazendo em cada parte. Né, primeiro aqui na corrente B eu estou então calculando os valores dessa corrente. Aí pelo balanço na primeira fronteira eu calculo a corrente D, calculo a corrente C, calculo a corrente E, F, depois a corrente E e assim por diante. Vou seguindo aqui a sequência que a gente resolveu lá no exemplo. Mas para que a gente possa se comunicar, né, na linguagem de código com a interface do userform, a gente precisa aqui seguir algumas regrinhas, tá? Né? São bem simples aqui, mas que, né, acabam ocupando um pouco de espaço quando a gente escreve no código. Primeiro, eu posso atribuir os valores que eu conheço para as minhas variáveis. Eu conheço as composições da corrente B. Então, eu conheço a fração de água em B, conheço a fração de bicarbonato de amônia em B e conheço a fração de impureza em B, que isso o problema informou. Tá aqui essas informações, eu tenho que o problema falou para a gente a composição e que são composições mássicas dessa corrente. Isso não muda, independente da base de cálculo, essa composição vai ser sempre a mesma. Então, eu defino aqui para cada uma das minhas variáveis esse valor como sendo um valor constante para ela. Certo? Por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu quero dizer então que a fração de água em B equivale a 0,3, que a composição é de 30% ali.
A fração de bicarbonato de amônio em B, 0,65, quer dizer, 65%. E observem que no VBA, assim como a maioria das linguagens de programação, por utilizar uma linguagem universal e que, né, a linguagem americana é a mais convencional e utilizada, a gente separa o decimal por ponto, tá, ao invés de vírgula. Então, por mais que a gente costume fazer os nossos cálculos, né, com vírgula aqui, na programação, no código, é ponto, certo? Então, eu atribuo os valores de fração que eu conheço para cada uma das minhas variáveis. E em seguida eu vou calculando as demais variáveis dessa corrente. Por exemplo, vamos olhar lá na interface. Quem mais que eu preciso saber nessa corrente? Corrente B. A vazão total é minha base de cálculo. Essas minhas 3 frações são conhecidas que o problema informou. Falta a fração total, né, que é a soma das frações, e falta a vazão de cada um dos componentes, que a gente sabe pela nossa correlação, né, de balanço de massa, que a vazão do componente é a vazão total vezes a sua fração, tá? Já que a fração é a vazão sobre a vazão total, a vazão é a fração vezes a vazão total. Então, eu consigo calcular todas as vazões multiplicando a fração pela vazão total. E é isso que a gente faz aqui, só que em forma de código. Veja. A fração total em B, que é a soma das frações, é a soma das frações individuais dos componentes que eu defini aqui em cima. A vazão do componente é a sua fração vezes a vazão total da corrente. E aí eu vou escrevendo as equações de balanço de massa utilizando as nomenclaturas que eu atribuí para as variáveis. Como ele já sabe esses valores, ele já puxa a minha base de cálculo que eu estabeleci no fluxograma, ele já tem condição de ir realizando esses cálculos, então, em sequência no código, porque ele conhece as variáveis para as quais ele está calculando as novas variáveis não conhecidas ainda, certo? Então, eu posso escrever na forma de uma equação. A vazão da água em B é a sua fração, que eu defini aqui em cima, vezes a sua vazão total, que é a base de cálculo, certo? E pronto, calculei tudo para a corrente B aqui no código. Basta agora eu enviar os valores dessas variáveis para o user form, para a interface, certo? E como que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. E aí eu coloquei aqui um comentário no texto para vocês saberem, né, que o que eu estou fazendo aqui é enviar os valores que foram calculados para as variáveis do código para as caixas de texto do user form. Eu vou dizer que o valor que está na caixa de texto do user form, especificando na forma de caminho, da mesma forma que eu especifiquei aqui em cima, na hora que eu especifiquei a base de cálculo, ele vai receber, né, que o igual na programação, né, ele equivale a, digamos assim, a função de receber, né, uma variável, um valor, algo, o valor da fração de água em B, que eu defini aqui em cima para essa variável. Então, além de calcular no código, depois eu tenho que enviar para a caixa de texto do user form. E faço a mesma coisa para todas as outras variáveis que eu já calculei aqui em cima. Eu preciso dizer que a caixa de texto que tem esse nome neste user form precisa receber este valor. Tá? Então, eu digo isso aqui no código e ele manda do código para a interface do fluxograma. Bem? A única coisa é que, por serem variáveis reais, por padrão no user form, ele vem com muitas casas decimais. E fica um pouco difícil de visualizar no fluxograma se a gente não ajustar isso, tá? Então, eu uso aqui um outro comando, logo à frente aqui, para formatar todos estes valores com 2 casas decimais, tá? E é esse comando que eu mostro aqui para vocês à frente, que a gente pede para formatar essa variável, né, desse valor nessa caixa de texto, com esse formato, que seria um formato, né, do valor, ponto, e 2 casas decimais, tá? Para ele conseguir reduzir e apresentar lá na interface só com 2 casas, tá?
Não precisaria colocar isso daqui, mas eu coloco só para ficar fácil de visualizar. Se eu não colocar, ele vai colocar muitas casas e fica ruim de ler, tá? Então a gente coloca para conseguir ficar bem apresentável, bem visualizado. E eu fiz aqui separado. Na corrente B eu fiz isso separado, tá? Para ficar mais fácil de entender, para vocês compreenderem. Para as outras correntes, eu fui fazendo tudo de forma subsequente. Por exemplo, aqui na corrente D, calculei a variável, a quantidade de água que sai em D, enviei o valor para o user form e já formatei com 2 casas decimais. Tá? Poderia fazer da mesma forma que eu fiz aqui na corrente B, para a corrente D. Poderia calcular todas as variáveis, depois enviar todas e depois formatar todas. Tá? Independente, ia dar certo do mesmo jeito, porque o código executa, né, tudo de forma sequencial e no final, digamos assim, o produto acaba sendo o mesmo para essa sequência de códigos. Então, eu fiz aqui no primeiro só separado para vocês entenderem melhor. A partir das próximas correntes eu fui fazendo logo em seguida para vocês, para assim não esquecer, não deixar passar nada, né? Eu acho que para mim fica mais fácil se eu for fazendo e já for enviando tudo lá para o user form. Para vocês, talvez se vocês quiserem, vocês podem fazer dessa forma aqui também, né? Que para quem está começando e vê o passo a passo, acaba sendo um pouco mais simples. Mas a partir das outras correntes, eu fui calculando, usando as equações que nós temos lá de quando nós resolvemos o problema na aula 6, e já enviando os valores para o user form e formatando com 2 casas, tá? Então, basta seguir a sequência de equações que nós temos lá na aula e ir formatando de acordo com o que vocês têm aí na resolução, né, e na escrita das equações de balanço de massa, tá? Então, a gente não vai fazer todas as correntes aqui, tá? Então, aqui na aula a gente vai fazer só da corrente B, tá? De todas as outras correntes, é de forma equivalente. E daí vocês podem conferir no arquivo que eu deixei pronto para vocês, e podem tentar também, se vocês quiserem sozinhos, irem fazendo, olhando as equações lá da aula, certo? Não dá tempo da gente fazer todas aqui nessa aula. Então, vamos lá. Vamos calcular as variáveis da corrente B, enviar os valores para o user form e formatar os valores para 2 casas decimais. Aí depois vamos rodar o user form. Em teoria, se você só fizer isso, na hora que você rodar, ele vai calcular só a corrente B. Todas as outras correntes ainda vão ficar em branco, tá? Não vão estar aparecendo. Digamos, é como se eu vou apagar aqui rapidinho só para mostrar como ficaria aí para vocês. Digamos assim, que eu apagasse tudo, né, que eu tenho aqui. Precisa parar o código. Lá eu tinha esquecido de parar, ele não aceitou. Deixa eu fechar aqui, apagar isso aqui e rodar só com a parte da corrente B. Vejam, que ele calcula os valores da corrente B. Todo o restante ficou em branco porque não tem no código. Tá? Então, aí eu preciso ir colocando as outras equações e enviando elas para as caixas de texto e formatando para que elas possam começar a ir aparecendo nas caixas de texto, né, das demais correntes. E encerro, certo? Então vejam aqui que assim eu consigo verificando parcialmente, né, por partes, se o código está funcionando. Hein? Bom, para quem está fazendo aí, então, eu vou deixar aqui para vocês verificarem como que a gente faz os cálculos. Ou vocês podem baixar o arquivo aí para vocês, tá certo? Podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e, né, desde que vocês entendam e verifiquem o que está acontecendo, né, em cada linha de código, testar se no de vocês vai funcionar. Se vocês conseguem calcular os valores das variáveis da corrente B e enviar para o user form com a formatação de 2 casas decimais. Tá? Então testem aí no de vocês, verifiquem se dá certo, se vocês conseguem calcular a corrente B. Então vejam assim, o cálculo é simples no código em si. O que dá um pouquinho de trabalho só é que a gente precisa ficar enviando os valores para o fluxograma e aplicar a formatação neles. Então isso é o que acaba, né, aumentando as linhas de código, mas o cálculo em si das equações é igual a gente faz no papel algebricamente, é simples, né, desde que a gente
né, entenda, né, como a sequência, a ordem que eles acontecem. Então, vejam, às vezes é um pouco trabalhoso, mas assim, difícil, complicado não é. Né? Porque na programação é assim sempre, né, pessoal? Vocês já fizeram a disciplina, vocês sabem. Qualquer ponto fora do lugar, qualquer vírgula, qualquer sinal sobrando, qualquer variável com uma letra a mais, uma letra a menos, o código não vai rodar, vai dar algum problema. Tá? Então, assim, antes de vocês procurarem, assim, tirarem dúvidas, algumas coisas, revisem o código de vocês, verifiquem se está tudo certo, tá bem? Se não tem nada faltando, nada sobrando, e aí, caso estejam com dificuldade, né, mesmo assim não encontrem, procure, que aí a gente verifica o código para ver se realmente está faltando ou não alguma coisa, e se, né, tem algo fora do lugar que não deveria, tá? Mas assim, a maioria dos erros podem ser principalmente de sintaxe, né, alguma vírgula, algum ponto fora do lugar que não faz o código rodar. No VBA, você pode conferir isso assim, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó. Por exemplo, digamos aqui que eu colocasse um B a mais, né, nessa parte aqui. Deixa eu tentar rodar o código. Ele só vai verificar aquilo ali na hora de executar o comando do botão. O botão não tinha aquilo ali. Nesse caso aqui, ó, ele simplesmente não calculou aquela variável, porque ele não encontrou, certo? Então vejam que ele, né, como ela está com um nome diferente do nome do botão, ela não está aparecendo aqui, porque ficou com um botão a mais. Mas não é algo que dá um erro no código, tá certo? Não é algo que interrompe o cálculo e que eu tenho que procurar o que aconteceu. Deixa eu tentar aqui fazer uma outra alteração que dê algum erro. A gente vê como a gente pode conferir. Deixa eu ver aqui, nesse vezes aqui, se eu tivesse sobrado e colocado às vezes uma... Deixa eu ver se ele vai aceitar. Se eu colocar duas vezes, dois sinais de, né, dois asteriscos, ele já indica na hora, ó, que é um erro, que tem algo ali sobrando. Então aquele ali não dá para testar. Aqui eu coloquei um E a mais. Vamos ver aqui o que ele fala quando eu coloco um E a mais naquela linha. Aqui, ó, ele dá um erro de compilação. E aí eu posso verificar aqui e ele vai às vezes indicar para mim onde que está esse erro, ficar em amarelo, ou ele, se eu clicar em, às vezes ele aparece uma opção de debugar, né, debug o código. Aí ele vem e mostra a linha onde está o erro, onde ele não está conseguindo encontrar uma variável ou entender algum comando. E daí você verifica naquela linha se está tudo certo, se a nomenclatura está certa, né, se está às vezes sobrando um sinal, uma vírgula, um ponto, tá? Então, assim, ele também tem esses mecanismos assim um pouco inteligentes de indicar onde está o erro, mas nem sempre pode ser que ele mostre, pode ser que seja um erro igual o primeiro que eu fiz ali, que eu coloquei uma letra, simplesmente ele desconsiderou aquela variável e calculou o resto que ele conseguiu, porque o resto não dependia daquela variável, certo? Então, assim, às vezes a gente tem que ficar, né, procurando certinho, conferindo até conseguir fazer os cálculos, até não ter nenhum errinho, tá? Então, um pouquinho de paciência também aí, e acredito que vocês vão pegar o jeito e vão se acostumar para conseguir. E é um conhecimento que vocês podem levar para todas as disciplinas de vocês depois, né? Lá para termodinâmica, operações unitárias, sempre que vocês quiserem fazer um fluxograma com uma interface, né, para resolver um problema, um exercício, né, se vocês pegarem o jeito aqui, vocês vão conseguir fazer isso mais para frente e vai ajudar vocês lá também.